Bem-vindos ao Liberty Ucrânia Soltetiana e hoje recebo Denis Yelisevich, empresário e blogueiro político. Denis, bem-vindo. Olá, Tetiana. Olá, espectadores. Seguimos com o mesmo tema, paz e guerra na Ucrânia. E hoje, até mesmo nos Estados Unidos, já se fala que a criação do Fundo da Vitória para a Ucrânia é oportuna. Esse fundo será financiado pela China, mas a proposta é da América. A China o financiará, mas não de forma voluntária. E os Estados Unidos vão impor tarifas de 500% sobre os produtos que a China exportar para a América. Esse dinheiro será guardado de alguma forma, e então armas serão fornecidas à Ucrânia com esses recursos. Por exemplo, o Tomahawk. É absolutamente necessário, diz Trump, garantir o apoio da Europa. Como você percebe e reage à ideia? O Fundo da Vitória da Ucrânia é bom ou ruim? Isso soa bem, mas continuo convencido de que tudo isso é, digamos, trabalho para os ouvidos de Putin. Ou seja, mostram para ele vendo a Rússia como proxy da China. Para Xi Jinping de um jeito, para Putin de outro. As pessoas precisam entender. A guerra comercial e na Ucrânia estão conectadas. Quando os acordos finais forem alcançados, tudo estará entrelaçado e negociado em conjunto. É uma enorme cadeia. Eu só vou acreditar nisso quando for realizado. Quero alertar sobre mais uma coisa. Supondo que tudo isso seja verdade e aconteça exatamente assim. Trump deve impor condições a Zelensky e dizer: é assim que vamos encerrar. Mas depois você realiza eleições, por exemplo, na primavera ou no verão do ano que vem, e você não se candidata mais, e ninguém da sua equipe se candidata. Simplesmente você sai da política. Aí sim, se tudo isso for inflado e entregue ao Zelensky, não à Ucrânia, para vencer, estaremos em maus lençóis. Porque os cidadãos fugindo do Zelensky com ou sem o Fundo da Vitória continuam indo embora. No exterior, cerca de 90% não pretende e não vai voltar. Estão indo embora por causa do Zelensky e sua equipe, não da guerra. Ou a Ucrânia é ruim, a Ucrânia é ótima. Mas esse governo e o próprio Estado, isso sim é horrível. O país e as pessoas estão todos bem. E essa situação, se realmente esse Fundo da Vitória for criado e começar a funcionar. Então, como você disse, Zelensky não vai disputar as eleições da primavera. Então, nós vamos lançar mísseis contra a Rússia e a Rússia vai responder. As pessoas vão sofrer. E veremos na Ucrânia o que está acontecendo em Gaza. Nós vimos que lá há apenas ruínas por toda parte. E ainda temos o problema de interrupções de eletricidade, água e gás. Precisamos economizar muito gás. Hoje vimos essa declaração. O que acha? Conseguimos manter esse ritmo com os Tomahawks até a primavera? Claro que não. As pessoas vão resistir, mas tudo será destruído. Haverá muitas vítimas e um apagão. É por isso que eu não acredito na realização de todos esses planos, porque eu simplesmente entendo aonde isso vai levar. E eu entendo perfeitamente que Trump também entende tudo isso muito bem. Por isso eu não acredito totalmente nisso. Eu tenho um pouco de informação, mas agora vamos conversar, as pessoas vão assistir, depois vão abrir as notícias, vai aparecer alguma manchete chamativa. Eles vão acreditar ou ficar muito felizes ou muito chateados. Na verdade, tudo acontece de forma muito mais complicada. E você mencionou sobre as tarifas de 500% para a China, isso vai ser o fundo da Ucrânia. Esse é o segundo elo da cadeia. E o terceiro elo é a Venezuela, porque a operação militar na Venezuela, que eu acho que vai acontecer com certeza este ano, também vai envolver a Ucrânia. Por quê? Porque é petróleo, fornecimento de petróleo, entende? Está tudo interligado. E eu simplesmente lamento que tudo esteja acontecendo assim, porque enquanto Trump for presidente, com um presidente adequado, a Ucrânia poderia construir uma relação econômica séria com os Estados Unidos e talvez até se tornar aliada. Mas eu acho que ainda não perdemos tudo. Amanhã haverá negociações. Hoje soubemos que Trump telefonou para Putin. Por que acha que ele fez isso e qual foi o assunto? Aliás, provavelmente vamos conversar agora e depois veremos. Trump deve se pronunciar ou fazer declaração sobre isso, talvez até publicamente. Bem, digamos uma chance para Putin. Olha, amanhã Zelensky vai chegar. Se agora aqui a gente realmente chegar a algum acordo, elaborar algum plano e você me der sua palavra, nós paramos. Então é uma coisa. Amanhã Zelensky chega, eu vou dizer como ele é bom e mando ele de volta. Mas se você continuar, então amanhã Zelensky chega. Como você disse, né, eles vão fornecer Tomahawks e anunciar algum fundo. Ou seja, ainda vão falar muito para que Putin perceba que é hora de encerrar isso.
Como Trump diz, é hora de parar de matar ucranianos e russos. Pois é, Putin não considera as pessoas e Zelensky também não considera as pessoas. Vamos me testar amanhã. Amanhã que é sexta-feira, porque estamos conversando na quinta à noite. Se amanhã falarem sobre armas, vamos te dar. Gente, eu garanto para vocês, amanhã Zelensky vai estar na Casa Branca sorrindo de orelha a orelha, vai estar satisfeito, a vida dele vai estar maravilhosa, porque ele poderá competir de novo com Putin e mostrar como é legal, às custas dos Estados Unidos da América e dos ucranianos, e ele vai ficar simplesmente encantado. Se Trump e Putin fizerem um acordo e ele não conseguir o que deseja, será o pior dia da vida dele. Sobre o Fundo da Vitória, não envolve só Estados Unidos e China, mas também exige o engajamento da Europa. A questão está nos europeus, já que Úrsula diz estar preocupada e confusa. É preciso cuidar da Europa, mas eles não estão prontos para impor sanções. Scholz diz que está pronto para trabalhar pela vitória da Ucrânia, mas 2 bilhões de euros foram liberados ontem, hoje vão fornecer os Patriots. Prometem enviar mais armas, mas não querem impor sanções à China. Se os Estados Unidos da América vão impor sanções caso a Europa não faça, é uma questão. Além disso, tem a posição do Trump, que supostamente vai acontecer com a China o mesmo que aconteceu com a Índia. E nós vemos que a Índia disse antes que não compraria petróleo da Rússia, e agora vemos que eles aumentaram suas compras várias vezes e continuam comprando. O que você tem a dizer sobre isso? Discutimos isso há um mês. Naquele momento, falei que não acredito na Europa. A Europa vai continuar negociando com a China, a Europa vai continuar negociando com a Rússia. Até onde sei, Trump iniciou essa conversa sobre Tomahawks para incentivar Scholz a fornecer os mísseis Taurus à Ucrânia. E pode acontecer uma combinação, em teoria pura. Os Tomahawks são fornecidos. Fornecer e lançar contra a Rússia são coisas diferentes. E os Taurus da Alemanha também virão, podendo ser facilmente usados contra a Rússia. Essa é a situação. A cautela dos Scholz é compreensível. A Alemanha está em crise econômica. Eles têm socialismo. Não há saída. A Alemanha e a Europa foram invadidas por imigrantes ilegais, entre os quais há muitas pessoas ruins. A crise vai continuar. Olhe para a Europa. Eles não mudam nada de forma radical. A Europa agora precisa do que a construiu. Grande Europa, grande América, baseadas em liberdades, especialmente a econômica. É preciso deixar as pessoas respirarem. Acho que foi dito no seu programa ou em outro. Entre as 50 maiores empresas do mundo, nenhuma é europeia. Está tudo regulado demais, o dinheiro não circula, nada é possível. Não existe espírito empreendedor. Na Ucrânia, mesmo com muitos problemas e sabotadores econômicos como o Getmansev, o espírito empreendedor é muito maior que na Europa. Vale a pena pensar sobre isso. Bom, talvez ainda exista na Polônia. Não talvez. Na Polônia ainda existe, mas em nenhum outro lugar, em todo o território da União Europeia. Por isso eu não acredito na Europa. Eles vão ficar o tempo todo fingindo que estão fazendo alguma coisa. Lembre da última viagem. Zelensky e líderes europeus na Casa Branca, onde se abraçaram e se beijaram. Você olha a cena e acha que agora haverá avanço. Putin e Zelensky receberão o que merecem e a guerra vai terminar. Foram embora, cada um seguiu o seu caminho. Lá ele deu uma entrevista bem cautelosa. Hoje o mundo é um lugar muito duro e agora é tempo de pessoas muito mais duras, capazes de cortar na carne, líderes mais radicais. E esses molengas foram eles que levaram à crise. E quem é um líder radical no mundo, além do Trump e Javier Milei, se não contar eles, quem mais? Salvador. Você basicamente já citou todos. Netanyahu é um líder radical. Entre os europeus se destaca Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, mas ela se destaca porque a Europa já está tão apavorada que, comparada a eles, ela realmente faz mais. Na Itália, a Suprema Corte impede a implementação de reformas, mantendo um monopólio nesse sistema. Aprovam algo, né? O tribunal cancela. Ela tenta expulsar imigrantes ilegais. A Suprema Corte proíbe. Pronto. E você não pode fazer nada, mesmo sendo super primeiro-ministro. É por isso que precisamos viver de outra maneira. Não consigo citar mais ninguém. Todos os outros. Ainda posso citar Orbán, Navrojski, Polónia. Eles não têm a mesma influência entre líderes. Refiro-me à Itália, França e Alemanha. França e Alemanha são os líderes e motor da União Europeia, com a maior economia. Então é isso, Orbán, Navrojski, Meloni, todos eles.
Vamos encerrar o assunto dos Tomahawks e depois conversar sobre o lançamento deles. Trump afirma que, ao fornecer esses mísseis à Ucrânia, o controle será dos americanos, que não ensinarão os ucranianos a operá-los. E a Rússia diz que isso é simplesmente absurdo. O que você tem a dizer sobre isso? Interessante. Eles serão lançados do território da Ucrânia? Sim, isso está claro. Não serão os ucranianos que vão lançar, mas sim os americanos. Então, será uma guerra do Trump, do Biden, do Zelensky ou de todos? O que será isso? Isso é o principal, e eu já falei isso para você. Por que que eu não acredito nisso? Porque eu entendia perfeitamente. Graças a Deus agora existe inteligência artificial e eu, como não sou especialista em assuntos militares, nesse tipo de armamento, posso sentar e imediatamente ver como isso funciona. Percebi que sozinhos os ucranianos não conseguirão lançar isso. Serão necessários os americanos. E se for um americano a apertar o botão, a Rússia vai entender isso. Isso é um envolvimento direto dos Estados Unidos na guerra. Trump não tem medo disso, em certo sentido, mas ele entende que isso pode desencadear uma cadeia de eventos que, sem entrar em significados profundos, politicamente não são vantajosos para ele. Porque o movimento Make America Great Again e a América, em primeiro lugar, são pessoas que querem se concentrar nos Estados Unidos, adotar uma política mais isolacionista. Na véspera das eleições, o Congresso dirá a Trump: você tinha uma posição e agora está entrando em uma guerra. Confronto com a Rússia? Por isso, o Trump, não estou dizendo que Trump não pode fazer isso. Ele é uma pessoa muito determinada e um líder, ele pode fazer isso. Mas, olhando para o quadro geral, simplesmente não vejo isso. Simplesmente não vejo isso. Ele pode se aproximar da linha vermelha só para mostrar a Putin. Também posso ser radical e não tenho linha vermelha como você. Putin, com toda a sua pose e tudo isso. Por isso, apoio o chefe da OTAN. Ele disse, sim, o Putin pode blefar, mas nossa economia é 20 vezes maior. Não importa como você olhe, nós temos mais recursos. Por isso, deixaram o Putin se soltar demais, entende? Ele precisava ter sido contido muito antes, mas eles deixaram ele se sentir realmente grande e todo-poderoso. Como você imagina essa cena? O que vai acontecer? Amanhã Zelensky vai se encontrar com Trump. Depende do que Trump conversar hoje com Putin, de como eles vão discutir isso. Se chegar a um acordo de paz, então o que vai acontecer? Então, simplesmente Zelensky vai dizer que concorda com todas essas condições, vai assiná-las. A Ucrânia entra em uma fase de paz. Vamos fazer eleições ou como vai ser? Publicamente quero também dizer isso para as pessoas, para você e para todos. Agora começou um período mais ou menos desde o outono, ou até mesmo no final do verão, em que parece que há muitas notícias, mas na verdade é só agitação, e 10 a 20% de tudo. 80% está nos bastidores. Quando a imprensa escrevia, todas as negociações estavam fracassadas. Tudo o que aconteceu no Alasca, tudo foi por água abaixo, né? Eu sei com absoluta certeza que as negociações estão acontecendo, e estão acontecendo de forma muito séria. E por isso agora, amanhã, na verdade, na sexta-feira, o dia pode ser totalmente imprevisível. Podem existir cenários bem distintos, mas nós não vamos saber de toda a concepção só assistindo à televisão para entender tudo. Vamos entender isso sem informações privilegiadas ou contato direto, só por sinais indiretos. Vamos observar as ações, o que e como está acontecendo. Dá para notar muita coisa pelo rosto do Zelensky, mas se espera que ele diga: já está quase em paz, eleições em breve. Nunca. Hoje, Budanov afirma: a guerra vai durar anos, não teremos nada lá. Estamos condenados a lutar sem vida. Eles insistem nisso porque é vantajoso para eles. Assim que vocês disserem agora para as pessoas que a paz está próxima, eles se assustam porque as pessoas relaxam e passam a exigir liberdade e outras coisas. Mas quando você assusta as pessoas dizendo algo como: se um Shahed não entrou voando pela sua janela, agradeça a nós. Pessoas muito assustadas pensam: pelo menos estou vivo, acordei hoje, graças a Deus. Essa é a estratégia deles agora, manter todos com medo. Há razões para isso, vamos abordá-las agora, pois é um tema interessante. Mas quero pedir a todos que se inscrevam no canal do Denisi Eliseievich, porque amanhã à noite, eu acho que amanhã também com certeza vai ter uma live. Lá vocês verão uma análise interessante dos acontecimentos. Inscrevam-se primeiro no canal Liberty Ucrânia. Aqui vocês ouvem opiniões diversas, veem convidados variados e analisam criticamente. Por causa disso, as pessoas estão ansiosas. Aconteceu um conflito assim na região de Ternopil. Já faz 2 dias que estão falando sobre esse conflito. Tudo começou quando o ex-jogador de futebol Serhiy Zadorozhny, ele estava com a esposa dele em um hipermercado. Tentaram mobilizá-lo para o centro de recrutamento, mas ele tinha adiamento por ser treinador. O centro de recrutamento impediu sua saída, ele não conseguiu sair.
e ficou 24 horas junto com a esposa dele, sentado lá no carro dele. Ele não tinha acesso a comida ou água. Ninguém sabe como saiu. A família com 2 filhos o aguardava em casa. Mas no carro, algumas pessoas apareceram gritando que era uma vergonha para os funcionários do TCK. O TCK afirmou que as pessoas resistiram e por isso é necessário enviá-las para as unidades de combate das Forças Armadas da Ucrânia. Porque são pessoas em quem se deve confiar, que merecem respeito porque são ex-militares. Assim, está se espalhando a informação de que a 3ª Brigada, a 3ª de assalto, é uma brigada separada. Funcionários de lá foram recrutados. E quando esses funcionários começaram a trabalhar em Ternopil, eles começaram a abusar do povo, como se estivessem exigindo dinheiro de alguém. Confiscaram o carro, levaram o homem para fora da cidade, o despiram e o obrigaram a correr, do jeito que achavam necessário. E isso provocou resistência na sociedade. A polícia foi envolvida. A polícia apresentou suspeitas contra 6 pessoas e mais uma está aguardando suspeita. Como você comenta isso? São militares, defensores que nos protegem, em quem devemos confiar. Aliás, nós já discutimos isso com você. Não me lembro dessa garota, mas ela disse que devemos respeitar exclusivamente os militares, confiar neles. Foi isso que aconteceu. Em quem confiar, polícia ou centro de recrutamento? O que você acha? Foram os nossos gatinhos. Os nossos gatinhos fizeram isso. É isso que posso dizer. Entende? Eu nunca... Por que não gostam de mim? Eu tenho tantos problemas na Ucrânia. Eu nunca vivi dessas palavras. Respeito os militares, conheço muitos e interagimos, mas não podemos afirmar. Qualquer pessoa de uniforme militar é uma boa pessoa. E, por exemplo, qualquer pessoa sem uniforme militar é uma pessoa ruim. Em todo lugar há pessoas diferentes. Sobre o que a 3ª de assalto fez, já me contaram hoje. Eu sei basicamente todas as informações. Não sei como eles vão se justificar, mas todo mundo já sabe de tudo. Esse não é o primeiro precedente, não é o primeiro precedente. Por que isso surgiu e não afeta só eles? Por que veio à tona justo hoje? Acho que isso é por causa das eleições. Os Bilhet que vão se candidatar e já começaram a derrubá-los. Essa é uma das versões, não estou afirmando isso. Sobre o resto, como vocês queriam, não você, mas essas pessoas que alimentam essa onda, como vocês queriam? Eles precisam de dinheiro para sustentar suas famílias. Muitas dessas pessoas, como na vida comum, não eram muito bem sucedidas, digamos assim, realizadas. Vamos falar corretamente, realizadas. Agora eles têm todas as oportunidades de recuperar o tempo perdido. Desse jeito. Claro, eles vão fazer isso. Claro, eles vão fazer isso. E é por isso que o Estado terá uma enorme quantidade de trabalho aqui, porque isso pode se tornar um verdadeiro problema. Eu vou além e digo mais para vocês. Na Europa, há conversas sérias acontecendo. Após o fim da guerra, implementar imediatamente um regime especial, mesmo com a isenção de visto com a Ucrânia. Elaborar uma diretiva separada para isso. Porque eles entendem perfeitamente que podem se formar grupos que irão, por exemplo, visitar parentes e, tendo certas habilidades de combate ou de operação de drones, podem acabar entrando ou formando estruturas criminosas e causar confusão na Europa. E a Europa definitivamente não precisa disso. Muitos têm esposas na Europa, ou seja, haverá um trabalho sério sendo feito sobre isso. Vou te dizer assim, tudo isso poderia ter sido evitado. Mas quando você dá indulgência, quando você dá, como diz Balashov, uma licença para a desonra, é nisso que acaba dando. Nossa situação está ruim e há muito trabalho a fazer. Ontem recebemos um psiquiatra no programa. Ele afirmou que as pessoas vivem dependentes e cheias de expectativas, mas quem se ilude e delira é o governo. É assim que gostaríamos. Eu achava que se os militares voltassem da frente, teriam salários, aposentadoria e apoio psicológico, financeiro e físico para eles e suas famílias. O dinheiro é para isso e as pessoas querem assim. Por que não pode ser feito? Porque não podemos querer. Nós não temos dinheiro para isso. O sistema já existia. Veja o que sugeri fazer. Já sabíamos da guerra. Zelensky sabia disso desde outubro de 2021. O que impedia criar um modelo baseado no recrutamento americano, montar um sistema e fazer previsões? Os americanos já possuem esses dados. Consultar especialistas. Agora, eles acham que precisamos nos manter firmes. E de que maneira vamos conseguir isso é absolutamente indiferente. Isso causa muitos problemas, pois lá é bagunçado. E isso é frequente. A linha de frente está parada, e isso é bom. Lá, tanto faz se matarem, roubarem ou fizerem qualquer coisa.
Claro, o caso mais chocante provavelmente já foi atendido pelo Esquadrão Especial da Polícia, pelo que eu sei. Não faz sentido falar sobre isso. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Entende? Não tem dinheiro. Devemos cuidar dos militares e dar o que merecem. Com certeza, mas isso deve ser feito com medidas económicas internas. Não queremos a Europa para repassar aos militares. Há muitas terras livres pertencentes ao Estado. Vamos pagar com terras. Vamos trabalhar com os bancos, fazer hipotecas de verdade. Isso é uma enganação. Só serve para um grupo restrito. Esses pontos precisam ser feitos e tudo organizado com um sistema de vida. E isso impõe a eles certas obrigações na vida civil. Nada disso existe, só algumas promessas vazias. Mas vou te dizer, a América é um país super bem sucedido. E aqui há uma porcentagem bastante alta de militares com problemas psicológicos e mentais. Imagine o que vai acontecer conosco. Poucas pessoas participaram de combates reais, considerando como o nosso Estado funciona. Só resta essa esperança. É preciso ter esperança e manter o bom senso. Para fazer isso, vou fazer um pequeno anúncio para vocês. Inscrevam-se no canal Liberty Ucrânia, porque hoje a principal bruxa do país deu uma entrevista e disse que em breve haverá bombardeios em Kiev, tão fortes que não haverá acesso à televisão, porque as torres de transmissão serão atingidas. Por favor, inscrevam-se no nosso canal, pois às vezes estrangeiros dizem que não vivemos a realidade. Para acompanhar os acontecimentos, fiquem conosco. Vamos continuar o tema do Centro de Recrutamento Militar. Volodymyr Zelensky nomeou hoje Olha Rechetilova como defensora militar, porque é preciso proteger as pessoas, os militares que são maltratados por seus superiores, que estão insatisfeitos com sua situação, que querem melhores condições para si mesmos. E então Dmytro Kukarchuk, pessoa bem conhecida, ele falou e disse que agora começaram a trazer pessoas sem teto para o centro de recrutamento e também a mobilizá-las. Essas pessoas também precisam se proteger, pois algo não deu certo na vida delas. O que você acha? Olga Rechetilova é capaz de fazer algo para ajudar as pessoas? Olga Rechetilova, qualquer pessoa que você colocar nesse sistema vai servir a ele. Esses ombudsmen não funcionam, nem os ombudsmen. Não é verdade? Ombudsmen aqui já inventaram para todas as áreas. Todo país tem um órgão que protege os direitos humanos. Aqui, esses direitos são violados e criaram o ombudsman da língua. Lá ocorre toda a arbitrariedade que eles justificam, por isso discutir é sem sentido. Inclui também os comentários de Kukarchuk. Nós vemos tudo claramente, uma grande crise. Todos veem claramente que não é mais possível continuar lutando. A guerra precisa ser parada, ninguém quer lutar. Quando ligo os comentários, os bots gritam, vamos, vamos. Ou quem saiu grita, vamos ano de 91. Para mim, já faz tempo que está claro o rumo de tudo. E esses momentos específicos não há o que discutir. E sobre a bruxa, como você disse, bem, quando é sem sobrenomes, digamos assim, metade do tempo a garota trabalha como escorte, na outra metade é bruxa e agente secreta, ou seja, é um verdadeiro circo. Infelizmente, só em países pós-soviéticos as pessoas acreditam nisso. Geralmente em tempos de crise e falta de dinheiro. Tudo isso surge e as pessoas, desesperadas e sem esperança, já acreditam em qualquer coisa. Eu peço às pessoas que usem a cabeça e o bom senso. Dizem que somos um país religioso, então é preciso escolher ou é religião ou é tudo isso aí. Religião é isso. Queremos em bruxas, mas não legalizamos maconha e prostituição por sermos ortodoxos, mesmo com Estado laico. Sou uma mistura de bulldog e rinoceronte. Ela não é especialista, mas diz ser a principal bruxa do país. Mas eu me preocupo que, se houver ataques às torres de televisão e as únicas notícias ficarem indisponíveis, as pessoas possam estar no nosso canal. Nós estaremos disponíveis para vocês, as pessoas e nossos convidados também. Vamos encerrar com uma frase da Natalia Sumska, artista popular da Ucrânia, que deu hoje uma entrevista com uma ideia interessante. Ela diz que para que as crianças falem ucraniano no futuro, é preciso que elas parem de xingar em russo. Na aula de literatura, é preciso reservar alguns minutos para palavrões. Assim os alunos aprendem como é divertido xingar em ucraniano. Essas contradições, a artista do povo da Ucrânia quer ouvir palavrões. Você acha que ela está certa? Espere, é a Olha Sumska. Natalia Sumska. Só conheço a Olha, não sei quem é, mas já é algo. Se não foi piada e é sério, então a cabeça está pirando aos poucos. É só isso, entende?
Quando o país, nós em russo, né, vemos isso claramente pela Rússia. Quando um país mergulha na obscuridade, no final acabamos tendo coisas monstruosas. Nós vemos isso. E nós fomos contaminados por isso e acontece o mesmo aqui. Ou seja, quando alguma bobagem acontece, o Estado não reage, né? O governo até aprova isso, dá andamento e até incentiva, por assim dizer. Mais cedo ou mais tarde chegamos à completa esquizofrenia. E esse momento está chegando aos poucos. Ou seja, vemos Korchinski dizendo que é preciso fuzilar civis. Ou seja, se mostrar isso para qualquer pessoa neutra, vão dizer isso é fascismo ou loucura. Já chegamos nesse ponto. O país precisa tratar isso. Pode demorar, mas é possível se curar. Já falamos sobre isso antes. É uma mensagem diferente, um sinal distinto. Oferece oportunidades às pessoas. Essa besteira não vai subir à cabeça e, por enquanto, tudo continuará prosperando. Por favor, também nos dê sua previsão sobre o que Trukhanov poderá conseguir no tribunal. Porque, como dissemos, né, sua cidadania foi suspensa, o passaporte dele foi retirado. Na época, diziam que ele não tinha passaporte russo. Ele afirmou que estava pronto para fazer o teste do polígrafo. Depois, o advogado dele se pronunciou. Disse que não era apenas um, mas até 3 passaportes. Ele renovou um deles, o passaporte está válido. Trukhanov afirma que irá ao tribunal porque acredita ainda ser prefeito de Odessa. O que acha que ele conseguirá lá? Ontem, em outra entrevista, eu afirmei: o Estado sempre tem uma bala extra. E Trukhanov não enfrentará os serviços secretos na Ucrânia, não conseguirá agir. No tribunal perderá, enrolarão o processo e trarão pessoas mascaradas. Resumindo, talvez tentem eliminar Trukhanov. Ninguém fará mais nada. Embora eu entenda que isso possa ser perigoso, é algo muito respeitável, digamos assim, com história. Até podemos dizer que tem certa reputação, embora isso seja raro hoje em dia. As publicações destruíram tudo isso completamente. A inteligência artificial afirma que tudo isso é falso, servindo como preparação para as eleições e usurpação de poder. Me informaram, ainda estou checando, que esse Lisiuk, nomeado prefeito, é agente do Serviço de Segurança da Ucrânia e compadre do Maliuk. Ou seja, quero dizer isso mais uma vez, quando o serviço secreto começa a governar o Estado, isso é ainda pior do que alguns governantes que não fazem reformas. Porque o exemplo está ali do outro lado, na Rússia, um agente da KGB no comando do país. E isso tudo vai acabar muito, muito mal. Por quê? Porque a função do serviço secreto foi criada originalmente para fazer inteligência, proteger o país, cuidar da segurança externa, sim. Os serviços secretos precisam de alguma reforma. Os serviços secretos precisam que as pessoas sejam ricas. Os serviços secretos precisam de liberdade de expressão. Não, eles só querem uma coisa: controlar tudo e todos. Esse é o trabalho deles, né? A mente e a estrutura deles são moldadas assim. Por isso, ela deve agir só dentro de seus poderes, mas ao assumir o poder. Suspeito que eles pegaram Zelensky de algum jeito e devem ter muito material comprometedor sobre ele. E, enfim, só posso dizer, mais uma vez, que a nossa situação está ruim. Ainda é possível reverter, mas está muito, muito ruim. Mas o principal aqui é que as pessoas precisam entender por si mesmas o que é preto e o que é branco. Não é questão de gritar ou sair para protestar na praça. É só você assistir as notícias e entender claramente: isso é ruim e aquilo é bom. E se elas têm dúvidas ou algo assim, agora é guerra. Mas e daí? Só por isso, tudo deveria virar de cabeça para baixo. Mas não acontece. Pessoas, espero que vocês questionem essas notícias que vêm. E para facilitar isso, ouçam os especialistas que vêm ao nosso canal. Especialistas, convido vocês a virem compartilhar suas opiniões. Nosso canal aborda liberdades. Se você sabe como fazer com que a liberdade econômica, espiritual e moral prevaleça na Ucrânia, venha e compartilhe suas ideias. Se você é contra as liberdades, venha explicar por que a liberdade é ruim. Obrigada por estarem conosco. Tudo de bom. Obrigado.